Essa história de vida é da Gilmara Cunha. Gilmara é uma mulher negra, seu cabelo é cacheado, de tamanho curto e escuro, com algumas mechas claras. Ela está sentada, vestida com uma blusa marrom, usa um óculos de armação preta, um lenço vinho no pescoço e um par de brincos argolas médias e douradas. Atrás de Gilmara há uma parede dividida em 3 cores, vermelha, laranja e amarela com um quadro de moldura preta. Fim da descrição. Meu nome é Gilmara Cunha. Você pode contar um pouquinho como começou o Conexão G e a Casa da Diversidade? A casa ela é um pouquinho mais recente, né? O Conexão G, ele começa através de uma luta, né? Dentro desse movimento LGBT, né? Em 99, quando eu começo a participar de alguns eventos. E aí eu começo a me deliciar, a enxergar uma vida que eu não tinha aqui, né? E aí, como pensar nessa vida, e era uma experiência lá fora, trazer para cá para dentro? Como pensar em um projeto de desenvolvimento territorial com essa comunidade LGBT dentro desse espaço, né? E aí eu começo essa participação e vou passando por vários lugares, vários projetos, né? Quando em 2006, em 2000, na verdade, a gente começa ali a se estruturar, mas ainda tudo muito novo. A gente nem sabia do que era, do que seria isso aqui, né? Enfim. A gente foi se lançando nas experiências da vida, né? E aí, em 2006, efetivamente, o documental a gente começa a se construir. Neste período, eu conheço o Centro de Promoção da Saúde, o CEDAPES, que foi um lugar para mim de acolhimento, que me ajudou a estruturar os meus pensamentos, né? Não me ajudou a romantizar essas violências sofridas na minha infância, mas me ajudou a pensar em um projeto de desenvolvimento que vai falar daquele período em diante da minha vida, né? E não desse primeiro passo de violência que eu sobrevivi, que eu vivi, né? Na minha infância, adolescência, enfim. E aí a gente começa essa parceria com o Centro de Promoção da Saúde, e ali ela vai me ajudando a formalizar, né? A gente meio que tinha uma extensão dentro do CEDAPES. Era uma salinha, eu ia para lá, enfim. Aquilo me encantava. Estar com aquelas meninas, com Roberta, com Daniele, com Cátia Edmundo, com Socorro, com Wanda, com Fran Sérgio, Ana Paula, Vanessa, entre outros que se passaram por ali, né? E aí, é neste lugar que eu começo a ter algumas identificações, né? De referência, é isso que eu quero ser. Eu quero me tornar essa mulher intelectualizada. Eu quero chegar neste nível de conhecimento, né? E aí começa essa história linda que a gente tem, né? Você ficou sabendo do CEDAPES como? Do Fórum Juventude, que o Fran Sérgio participava. Eu fui para uma conferência de jovens aqui no Rio. Foi a primeira, se eu não me engano. E aí eu topei com o Fran Sérgio, e aí acabei batendo lá, né? Nesse Centro de Promoção da Saúde. E aí eu fui gostando, me tornei amiga delas, mas ao mesmo tempo que éramos amigas, elas me colocavam nesse lugar da aprendizagem, na verdade, né? Desse lugar, dessa busca do conhecimento, né? E o quanto eu poderia transformar a realidade da comunidade como um todo, né? Então foi aí que eu comecei a transitar nesse lugar.
Teve algum momento que você se reconheceu, assim, parou e pensou, pera, eu sou uma liderança comunitária. Bom, naquela época, liderança comunitária não tinha muito peso, né? Então todo mundo era. E todo mundo estava ali para uma busca de uma melhoria, fazendo uma avaliação daquela época com hoje. Hoje a gente tem todo um aparato, tudo mais estruturado, né? Mas eu nunca me coloquei nesse lugar, né? Porque eu acho que essa terminologia ela traz um peso, né? De liderança comunitária, de alguém que diz por essa comunidade e de alguém que tem a responsabilidade dessa comunidade. E aí eu acho isso muito pesado, né? Eu era alguém que fazia um trabalho, né? Não me via nesse lugar de liderança, né? Hoje eu me vejo, né? Porque eu avancei, mas naquele momento eu só queria me conhecer, sabe? E buscar essa intelectualidade, assim, que era algo que me fascinava. Então eu não ligava muito para isso. Estava fazendo, eu fui levada, na verdade, né? Eu cheguei de um jeito e fui carregada, assim. A gente é carregada quando é liderança, né? A gente vai sendo carregada quando a gente vai ver, a gente não pode mais voltar para trás, porque a gente já passou por diversos processos e, né? Então, é muito bonito, assim, esse momento da minha vida com o CEDAPs. Mas não com o CEDAPs apenas na parte institucionalizada. Com o CEDAPs nas pessoas que ali serviram de referência para a minha vida. E é um lugar que eu sou muito grata, que ouviu meus risos, ouviu as minhas tristezas, ouviu os meus lamentos, ouviu também as minhas vulnerabilidades, né? Quantas vezes tive processo de falta de alimento dentro de casa e eles foram, né? Eu acho que isso é importante dizer, né? O quanto essa instituição transformou a minha vida e transforma a vida de outras pessoas, né? E isso é um demarcador que muitas outras organizações não trazem essa característica. Você oferta os serviços, mas não tem um olhar humanizado. Você tem um olhar da quantificação de dados, quanto atender o que você precisa de entregar como resultado. Então, eu acho que é importante marcar, né, o quanto essas meninas, Kátia, né, Socorro, ela nos adotou, assim, me acolheu, né? Então, quando elas me mostram que existe uma vida para além, né? Porque eu ficava estagnada nessa coisa da violência, né? E elas me mostram, né? Elas não romantizam, mas elas me mostram que eu poderia apagar isso da minha vida e construir um novo caminho. A gente estava falando da sua trajetória com o CEDAPs, né? Teve algum momento que te marcou? Todos os momentos me marcaram, né? Porque, como eu falei, assim, eu tinha gosto de ir para lá todos os dias, né? De estar com elas, né? Eu entendo hoje que naquele momento eu meio que transferi as relações afetivas, porque o que me chamava a atenção naquele momento era esse processo afetivo. O quanto ali eu era acolhida, coisa que nos outros lugares em que eu passei, eu não era muito bem recebida. Naquela época não tinha processo ainda de transição, não tinha me transicionado, né? Eu era uma criança transviada, né? Então, a aceitabilidade, não digo nem aceitabilidade, né? A respeitabilidade era muito difícil, né? Nos espaços escolares,
nos espaços institucionalizados. Então, naquele momento, quando eu adentro aquele espaço, que me deparo com essas mães, né? Roberta Mercadante, Kátia, Daniele Bittencourt, né? Foram construindo ali os laços afetivos para a vida, para além desse lugar de parceria e de institucionalização. Porque o que tem dentro de muitas organizações não governamentais é que existe esse vínculo, mas com limite, né? E aí, dentro do SEDAPs, né, a gente construiu uma relação de confidencialidade, de amizade, de companheirismo, né? Eu acho que isso é um demarcador, né, importantíssimo, assim, lembrar das meninas, lembrar desses momentos que eu vivenciei com Kátia, com Roberta, com Daniele, com Fran Sérgio, né? Hoje, cada um seguiu, enfim, mas era um grupo, assim, que foi muito importante para minha vida, assim, sabe? A Daniele, a gente tem mais contato, né, claro. Que é uma pessoa, assim, ela me ajudou a escrever, sabe? Então, ela me dava um texto, eu escrevia, aí mandava para ela, né? E depois ela me devolvia, eu ficava puta. Porque a gente, nas comunidades, não é assim, incentivado nem incentivada a leitura, a escrita, né? Isso é muito peculiar das escolas municipais do nosso estado do Rio de Janeiro, infelizmente, né? E aí eu não queria escrever, ela me fazia escrever, né? E aí eu acho que isso me marcou, assim, né? Esse processo também, assim. E um outro processo, quando a gente todos os dias saíamos, né, do SEDAPs, que era no Ouvidor, e íamos pro bar do Antigamente, né? E ali a gente ficava. Então, construir uma família, né? Porque hoje eu considero que família não é o tipo sanguíneo. São as relações que você constrói durante a sua vida e a tua passagem nessa terra, né? Enquanto eu tinha problemas dentro da minha família na questão da respeitabilidade, no que tange a minha homossexualidade e a minha orientação sexual, né? Porque meus primos não aceitam, enfim, a família toda. Hoje eles engolem, né? Então eu me sentia mais confortável estando com elas, né? Do que propriamente dentro do meu espaço familiar, que era onde eu era rejeitado o tempo todo, né? Então, esses processos, esses dois momentos eram o que mais me marcavam, assim. Da Daniele, das meninas, né? E desse espaço de momento de confraternização. E nessa longa trajetória de quantos anos você conhece o SEDAP? Desde 2000. 2000, né? Então, 23 anos. Você percebe alguma mudança em você enquanto pessoa? Olha, eu posso dizer que aonde eu me encontro, né? O que eu sou, né? Que eu me tornei. Na verdade, isso tudo já existia dentro de mim. Eu só naquela época não se falava, né? Mas hoje se fala muito mais nessas redes de apoio. Eu só encontrei uma rede grande de apoio, que era a rede de comunidade saudável, onde tinha mulheres. E era muito bacana, porque eram mulheres idosas, né? Com uma idade mais avançada. E eu era muito nova. E eu ali aprendia sobre esse processo. Ao mesmo tempo, elas também aprendiam, né? Elas não sabiam o que era LGBT, né? E ali começa esse corpo, foi um corpo que fomentou essa discussão dentro desse lugar, que majoritariamente eram mulheres, né? Com uma idade já bem avançada, héteras, né? Não se tinha LGBT dentro da rede de comunidade saudável, né? Que verbalizasse, que lutasse em prol desta comunidade. Né? Então,
foi bacana que a gente aprendeu juntas, né, a como construir um processo de respeitabilidade para ser implementado dentro das suas comunidades. Ou seja, esse corpo era um corpo tão político, mas tão político, que ele criou metodologia de sobrevivência para a população LGBT dentro das outras favelas. E através desse corpo, outras lideranças, líderes, né, absorveram esse grupo, né? E aí começaram a perceber que não podia mais trabalhar com a questão da prevenção sem trabalhar com esse grupo. Coisa que elas tinham esse grupo, mas não sabiam como trabalhar. Então, eu acho que esses momentos, essas nuances que eu tive na minha vida, né, foram importantes, porque por mais que meu corpo não quisesse estar ali, ele foi usado para ser esse provocador, né, de construção de uma metodologia de sobrevivência para essa comunidade, né, para a comunidade LGBT dentro dessas outras comunidades. Então, eu acho que é importante também dizer assim, o quanto essa participação dentro desse espaço pôde fomentar essa metodologia, mas fomentar o amor com essa população específica, né? Dentro dessas comunidades. E não tenho nem dimensão de quantas comunidades esse corpo pôde atravessar e pôde ajudar as meninas, né, a ter um trabalho voltado, né? Hoje a gente tem a Tânia, tem a Nemese, tem aquele Dijane, tem, né, a do Morro dos Prazeres, a Cris. Então acho que foi importante essa minha passagem neste período lá, né? E aí hoje eu tô em um outro lugar, né? Hoje eu fomento, mas fomento, esse corpo é usado na construção de uma política pública, né? Na construção de uma só não, de várias políticas, né? Então eu acho que é isso. Ah, a gente era feliz e não sabia, né? Tinha uma cultura de cuidado, sabe? Eu acho que hoje tem se perdido cada vez mais. As pessoas têm se mecanizado e perdido a humanização. E naquela época, nós tocávamos o trabalho, por mais duro que fosse e difícil, a gente tinha essa rede de apoio, que a gente pudesse chegar, né, triste, enfim. A gente levava a vida com mais leveza, por conta desses espaços que eram criados de troca, de compartilhamento. E aí eu entendo hoje que a gente poderia, naquela época, se alienar no coletivo, mas cada um transcendia individualmente. Então, né, hoje a gente não vê isso. Hoje a gente não discute o adoecimento mental da população e dos líderes que a gente tem. Não se discute. A gente se mecanizou, né? A gente vai só executando. A gente não para cuidar da nossa saúde. A gente não vê que é importante não a solidão, mas sim a solitude, de entender que a solidão é um lugar que nos leva para a depressão. A gente encontra muitos líderes neste lugar, né? Porque se doam, e pouco momento tem para que essas pessoas possam cuidar dessas líderes, né? Então, hoje eu começo a refletir que a gente executava muito isso no passado, né? E essa relação foi uma relação muito gostosa, né? E de lembrar assim, gente, sabe, vários momentos, são vários momentos, assim. Não tem como nem quantificar e nem... Assim, foi uma vida, né? Esse processo todo, assim. Choro, alegria, sambas, pagodes, desfiles do bloco, né? Que tinha-se.
que a gente desfilava nas feiras de carnaval. Então, esses foram os momentos. E assim, para além do stand-up, pensando no seu ativismo em geral, tem algum momento que te marca, assim? Todos me marcam, né? Alguns mais, outros menos, né? Quando eu recebo a medalha Tiradentes, né? Que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. A primeira transexual na Alerj a receber. Ou seja, eu entrei para a história do estado do Rio de Janeiro, né? E isso me marca porque numa realização profissional, não uma realização, na verdade, pessoal, mas profissional, assim, sabe? Que o quanto esse lugar me trouxe adoecimento, mas também me trouxeram momentos. Se me perguntar o que é para você, sei, sabe? Eu só sei que eu entendo que tem uma frase que eu gosto muito, que é: existe pessoas que chegam a algum lugar e existe pessoas que não chegam a lugar nenhum. E quando eu atravesso essa linha, né, de não lembrar as violências sofridas, nos abusos que eu tive pelo meu parente, eu começo ali a criar uma cultura de mostrar para minha família um processo de autoafirmação, de que eu seria alguém, né? E que eles não seriam essas pessoas que iriam me diminuir ou queriam me julgar pela minha orientação sexual, minha identidade de gênero. Então, quando eu atravesso essa linha, eu atravesso nesse lugar, né? Que eu seria uma pessoa que chegaria em algum lugar e que eu mostraria para que eu vim, né? Eu não vinha passeio nesse mundo, né? E hoje eu mostro, literalmente, quem me machucou eu ignoro e desprezo, não com uma perspectiva de ser uma pessoa má, mas sim de mostrar de que realmente para ser família não precisa ter tipo sanguíneo. E que cada um vá com a sua transfobia para lá, ou com a sua homofobia, com a tua lesbo, e que eu não tenho que construir uma relação de violência, né? Eu não tenho que me manter nessa relação de violência por conta desse parentesco, né? E aí eu acho que tá nesse lugar que eu me encontro, assim, ó, eu gosto, sabe? Quando eles lembram, né, de quem eu era, aquele menino que ninguém dava nada, sabe? Que não acreditava, que as palavras que eles falavam, isso aí vai ser um viadinho. É, essa mulher se transformou, é uma metamorfose ambulante e hoje ela está em todos os lugares, ela está no mundo, né? E aí ela move o mundo, ela transforma o mundo e ela transforma vidas, né? Quem tem essa mulher do lado tem tudo, agora quem não tem, aí se lamenta. Então acho que isso é uma reflexão que eu trago, sabe? Hoje eu não luto tanto para mostrar porque eu já sou, elas já entenderam. Mas na época isso foi muito forte para mim, assim, sabe? De mostrar que realmente não era aquilo que estava predestinado para minha vida. Não era aquilo que eu queria para mim, né? Então acho que a Alerj, a medalha, me colocou mais ainda nesse lugar. E vê-los assistir de plateia não foi coisa melhor do que satisfatório de ver. Viu?
E hoje a gente está aqui. Venceu. Venci. Não venci porque ainda tem muita coisa para se vencer. Mas que foi um tapa na cara sem mão, foi assim. Porque é muito violento o quanto a gente tem uma cultura na favela, né? Não todo mundo, de não acreditar nos nossos potenciais. A favela é potência, né? Então a resiliência ela é muito importante. Então, nos desacreditam o tempo todo e a nossa família, ela não é culpa delas, elas foram ensinadas a desacreditar nessas pessoas. Entendeu? Então, talvez elas fizessem inconscientemente, né? Mas fazem, né? Ah, vai ser ninguém. Então, são palavras que a gente carrega na adolescência, carrega na nossa infância, né? E carrega quando a gente torna-se adulto, né? Quando a gente tem, assim, um processo acadêmico, né? Que a gente está lá dentro do prestes a terminar o mestrado, ou, enfim, o doutorado, ou, né, a graduação, que a gente começa a usar. Ah, porque a Maré vive em incursão. Ah, eu tenho minha mãe. Não, peraí, né? É a maré ou é você? Você que não consegue se debruçar porque te disseram lá na tua infância que você não era capaz. Porque é mais um desafio, né? Todos os processos que a gente atravessa, para nós favelados, é um processo de desafio, né? E que tem muito essa como eu posso dizer, gente, que ficam falando pra gente o tempo todo, que a gente acaba acreditando, né? E muitas das vezes, quando a gente consegue, a gente também não acredita. Como é que eu cheguei aqui, né? Essa pergunta, como que eu cheguei aqui? Né? Cheguei porque eu tenho potência, a favela é potência, né? E eu não posso aceitar menos do que isso. Agora a gente vai voltar um pouquinho à sua vida pessoal. Você falou de mestrado. Você fez algum curso? Ah, olha, isso aí é uma outra fofoca, porque isso é algo. É um ciclo que eu não fecho, né? Tô desde 2008 para me graduar e não consigo. Porque é isso, assim, esse lugar me rouba tanto que eu não consigo pensar nos projetos individual, né? Do eu. E também, é isso que eu acabei de falar, né? Tem a ver com esse lugar que colocam. Ah, você não consegue. Não, não, né? Eu tenho que acreditar que eu consigo, mas esse lugar me demanda e precisa de uma atenção, né? Minha. Mas hoje, graças a Deus, tenho uma equipe mais estruturada, então consigo, aos poucos, ir construindo esse planejamento de vida pessoal, né? Preciso focar nisso, então aos poucos eu estou organizando de novo a minha vida para voltar e terminar logo. Você de quê? Psicologia. E atualmente, o que a Conexão G e a Casa da Diversidade fazem? Trabalham com quê? E você? Eu ocupo o cargo da direção executiva, né? Então, assim, o Conexão G e a casa é a mesma coisa. Não são coisas distintas. Na verdade, a casa é um projeto do Conexão G, né? Por que Casa da Diversidade de Maraconha, né? Que a gente tem mania de homenagear as pessoas após a morte. E aí a cultura que a gente pensa, né, e construiu é homenagear as vidas em vida, né? Homenagear as pessoas em vida. E para demarcar que essa política LGBT, e na América Latina, foi traga por uma travesti. Então, a gente tem mania de invisibilizar essas travestis que lutaram muitos anos, né, para que a política existisse, né, e exista hoje. E aí a ideia é demarcar para a Maré
que essa política só foi possível através dessa travesti. Então, esse projeto ele vem do Conexão G, tem vários projetos. Tem o projeto do Observatório de Violência, tem a Escola Marjorie Mack, que é a formação de mulheres trans e travestis negra, né? Inicialmente começou no Rio de Janeiro, agora a gente conseguiu ampliação para o Brasil. A gente vai criar uma metodologia não só de sobrevivência, mas de formação para as mulheres trans no enfrentamento ao racismo, direitos humanos, advocacy e a incidência política, né? Numa perspectiva aí de cada estado construir uma política voltada para essa população em espaços de favela. E entre outros que vão aí, né? Um deles é o Centro de Cidadania, né? Um convênio que a gente tem com o Estado, né? Uma política que a gente implementou já tem 2 anos, né? E que é colocada como boas práticas internacionalmente, né? E ser o primeiro dentro do espaço de favela na América Latina, né? Então isso tem um diferencial e tem um peso no que é esse espaço. O que vocês fazem aqui na casa? Nós temos o curso de informática, né? Que é um curso que vai atender a comunidade. Tem o Observatório de Violência, que são 12 meninas trans que fazem pesquisa e levantamento e mapeamento de violência no estado do Rio de Janeiro, voltada para a nossa população. Temos a escola, que também funciona aqui, e a equipe do Centro de Cidadania, que atende todos os dias, né? Então tem o advogado, tem o psicóloga e assistente social, que vai aí atender a comunidade, e em breve outros projetos que vão estar entrando aqui dentro. E como que você acha que o trabalho que vocês desenvolvem impacta na saúde? Olha, politicamente a gente tem incidido em vários espaços no que tange a questão da saúde, né? Mas eu acho que hoje o que a gente tem mais trabalhado é a questão da saúde mental, né? Dessa comunidade. Apesar de sermos um espaço LGBT, isso extrapola o nosso atendimento, porque a gente atende também a comunidade como um todo. A gente não pode não ofertar esse serviço para quem não é do nosso segmento. Então, eu acho que a gente impacta, primeiramente, no processo político da incidência, né? Então, esse é o primeiro momento. No segundo momento, a gente impacta dentro das unidades básicas de saúde. Então, por exemplo, a gente realiza a nossa parada e no dia da parada, a gente tem uma feira de saúde, aonde a gente coloca todas as unidades básicas de saúde para ofertar o seu serviço fora desse espaço institucionalizado físico, né? Então a gente tem essa intervenção e é muito bacana porque a senhorinha está passando para ir para a igreja no domingo de manhã e vai ser atendida, vai verificar a pressão. Mas ao mesmo tempo, a gente está falando no microfone o que é LGBT. Então aquela senhorinha que está ali prestes a ir para o culto, está verificando, mas ao mesmo tempo está ouvindo. Então a gente utiliza essas metodologias para a gente pensar nesse projeto de longo prazo, de intervenção na vida dessas pessoas, né? E aí eu acho que nesse segundo momento é um momento que, para a gente, é mais factível, porque uma coisa é você construir política pública e incidir na gerência de AIDS, enfim, na gerência municipal, são algo que a gente constrói, mas que é algo de longo prazo, que não vai ser resolvido no momento. Mas o contato de imediato dentro dessas unidades básicas surge mais efeito no atendimento com essa comunidade. Então, por exemplo, a gente teve um projeto que terminou que se chama PPVA, que era um projeto de proteção e autocuidado à vida. Então, as meninas e os meninos tinham oficinas aqui. Em algum momento, eles se retiravam da comunidade numa perspectiva desse autocuidado corporal, mas mental, né? Mas ali também, inconscientemente, estava sendo travado uma discussão que é o direito à cidade.
rompendo barreiras, né? Porque entende que os projetos devem ser executados e devem ficar apenas aqui. Não, então a gente levava esses grupos para esses lugares de ar livre, né? E mostrar que é preciso pensar nessa locomoção que faz parte, você deve transitar em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse momento era o momento para a gente mais crucial, né? Que a gente tinha esse processo de autocuidado, mas também de informação, né? E de transição, né? E aí discutia-se diversas coisas, né? Com a questão urbanismo, né? Mobilidade, né? E o pertencimento desta cidade. E em todo esse trabalho que você desenvolveu durante a vida, assim, qual é o legado que você acha que deixa? Qual é o legado? Bom, né, partindo de um pressuposto que somos a primeira organização não governamental a discutir a questão LGBT na América Latina e no mundo, e de ver que depois de 17 anos de existência ainda continuamos sendo, né, a única organização, e eu desconheço se existem outras, né, documentalmente. Esse é o maior legado. Hoje a gente consegue ver vários grupos tentando se organizar. Então, acredito que a partir daqui, né, teve essa nova, por exemplo, a gente teve o Noite das Estrelas, né, uma ocupação LGBTQIAP+, que ocupou as ruas da Maré. Isso é um legado, sabe? Então, ver esse acontecimento é ver que o propósito que eu comecei lá atrás, de uma certa forma, estava sendo surtindo efeito. Quando eu tenho as meninas da Rede Comunidade de Saudade implementando e trabalhando com a nossa população, isso é um legado que eu deixo. O quanto este lugar, né, proporcionou encontros e novas ferramentas de sobrevivência. Enfim. Então, eu penso no meu legado nisso, assim. Um dia a cortina se fecha para mim, né, claro. E também pretendo procurar outros voos, sabe? Eu acho que chega um momento na vida que a gente precisa realizar sonhos, né? E eu acho que o processo de liderança, ele não nos permite sonhar, né? Primeiro que eu já nunca sonhei, porque eu vinha desse lugar de isolamento, né? Na pandemia, por exemplo, quando as pessoas, né? E aí, como é que foi o processo da pandemia? Ah, para mim, tranquila, porque eu já vivenciei e vivenciava isso desde quando eu nasci, né? Do isolamento da família, do isolamento da sociedade, do isolamento dos amigos. Então, ver hoje esses coletivos, enfim, acho que agora é pensar nesse planejamento, né? Desse sonho, né? Qual é seu sonho? Não tive tempo para sonhar, né? Não tive tempo para sonhar. Acho que sonho para mim vai ficar na utopia, algo que eu nunca vou alcançar, né? Porque isso aqui não é um sonho, né? Se for parar para pensar, é um sonho? Não, porque veio através de uma violência sofrida. Então, assim, queria eu que não precisasse disso aqui para poder não acontecer isso. Mas, infelizmente, isso aqui precisa existir para que não aconteça, né? Então, não tive tempo ainda de sonhar. Não quais são seus sonhos, mas quais são os seus planos agora? Terminar minha universidade, né? É algo que eu tenho que fechar esse ciclo, não pelo outro, né? Mas por mim, né? Um desejo pessoal. Tirar minha carteira de habilitação. Eu acho que dirigir
é uma liberdade para nós mulheres, né? De você não precisar do macho alfa dirigindo. Enfim, uma sensação de liberdade. Ahn, E fazer meus intercâmbios internacionais, sabe? Voar mais do que eu vou. Então, acho que é isso. Ah, meus 15 anos. Vou fazer ano que vem meus 15 anos, né? É, que era um dos sonhos, né? Um dos sonhos não, né? Eu sempre quis, né? Mas não tem uma, né? Naquela época não tinha me tradicional, então não tinha uma cultura fazer 15 anos para homem. Só que esses 15 anos que eu vou fazer é um 15 anos descolado. É um 15 anos com outro modelo, não o modelo que a sociedade construiu. Né? Então vai ter mulher com mulher, homem com homem, os casais que vão dançar a valsa, ah, travesti com travesti, homem com mulher, então, enfim. Essa é a minha meta para o próximo ano, fazer esse grande evento